Me permita compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu sou suzanense. E eu costumo dizer que não dá para ser mais suzanense que isso, porque eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Exatamente. Não dá para ser mais suzanense que isso. Mas Deus, por sua bondade, abriu muitas portas para mim no trabalho ministerial. Não sem lutas, viu? Não sem desafios. Não há moleza na jornada de ninguém. Há sempre muitos desafios. E por essa bondade divina, eu e minha esposa, Julie, acabamos indo para os Estados Unidos, onde eu fui estudar e terminar meu treinamento na área de teologia. E servi ali pedindo ao Senhor que me desse misericórdia para entender uma cultura diferente, uma língua diferente, para que eu pudesse honrar a Jesus em primeiro lugar, honrar minha esposa e honrar os meus irmãos. Bom, tive um tempo muito feliz numa instituição chamada Calvary University, a Universidade do Calvário. E depois de anos já de volta ao Brasil, porque a razão de ter ido aos Estados Unidos era buscar um melhor treinamento para voltar e compartilhar com os nossos irmãos, compartilhar aqui mesmo na nossa pátria. No ano de 2016, em março, eu recebo um contato. Contato de um irmão chamado Jim Keller. Aliás, ele era já um doutor importante, eu trabalhava com ele. E ele me mandou uma mensagem dizendo: Leandro, esse ano eu assumi a presidência da faculdade. E eu gostaria de indicar você para receber a maior honraria da nossa instituição, que é o título de Alumnus do Ano. O título do aluno formado na instituição do ano de 2016. Embora eu tivesse me formado muito antes, mas agora ele ascendeu a posição e queria me prestar essa homenagem. Eu nem pude ir na ocasião, mas eles transmitiram já na época por vídeo. E eu me lembro que assistindo eu fiquei tão emocionado, porque ali passou um filme pela minha cabeça. Um jovem de um lar disfuncional, pai alcoólatra, pais que se divorciaram, suicida potencial na adolescência, transformado pela graça de Cristo e agora recebendo a maior honraria de uma instituição nos Estados Unidos. E enquanto eu assistia, meus queridos, eles colocaram 2 telões, e em cada telão tinha uma foto minha. E eles liam palavras maravilhosas que eu ficava até em dúvida, será que é de mim mesmo que eles estão falando? Mas por que eu estou te contando isso? Pelo seguinte, o homem de honra, no dia daquela homenagem, não era eu. O homem de honra, no dia daquela homenagem, era o Dr. Jim. Porque ninguém é uma pessoa de honra pelo que recebe. Uma pessoa é uma pessoa de honra por aquilo que ela oferece. Ele era o homem de honra, não eu. Eu era um jovem feliz ouvindo aquilo e recebendo aqueles elogios e comentários elogiosos. Mas o homem de honra naquele dia era, sem dúvida alguma, Dr. Jim. Inclusive porque quando cheguei naquela instituição, ele me recebeu com carinho, ele me deu a oportunidade do meu primeiro trabalho, ele teve paciência enquanto eu aprendia e desenvolvia a capacidade de me comunicar na língua, ele foi o meu mentor, ele me acolheu, ele me incentivou, ele me encorajou, e depois de anos que eu já tinha retornado ao Brasil, ainda teve a grandeza de lembrar de um jovem que tinha passado por lá, que estava de volta ao Brasil depois de tantos anos e oferecer esse reconhecimento. O homem de honra, Dr. Jim. Nessa noite o nosso tema é exatamente esse. Homem de honra. E o texto sobre o qual nós queremos meditar nessa noite encontra-se no 2º livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do 1º versículo. 2º livro dos Reis, capítulo 2, a partir do 1º versículo.
Esse texto, sem dúvida alguma, ele ilustra, pela vida de dois homens, o que significa ser um homem de honra, que é o que certamente todos nós desejamos e almejamos nessa noite. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres e eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis um carro de fogo com cavalos de fogo, e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair. E voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. É extraordinária essa passagem. Essa é a passagem que mostra esses dois homens, o mentor e o seu discípulo. O mentor nós conhecemos tão bem, ele é um homem de uma grandeza imensa nas páginas do Antigo Testamento e, por que não, até nas páginas do Novo Testamento. Elias. A sua grandeza é tamanha que, quando Jesus, por ocasião da sua transfiguração, em Mateus capítulo 17, tem um encontro com Moisés, que sintetiza, personifica toda a lei, a Torá, a outra pessoa que aparece, Elias, personificando todos os profetas do Antigo Testamento, os profetas que escreveram e os profetas que não escreveram. Veja a grandeza dele. Não apenas por conta dos seus sinais prodigiosos, mas por conta dos seus discursos e da sua firmeza, e por reconhecer Deus, inclusive nos momentos de fragilidade. Mas além disso, Elias é o homem que estabelece uma escola de profetas, e pelo menos nesse texto nós vemos que ele tem 50 ali à sua volta. É um homem de uma grandeza imensa. E evidentemente ele está num processo de transição. O seu ministério está chegando no ocaso. O ministério dele está chegando no fim.
O sol já está se pondo para ele. E dizem que a grande avaliação, o grande teste para todos nós que exercemos liderança é se conseguimos algum sucessor. Ah, não é fácil fazer sucessão. É muito complicado. E a história do sucessor, que é Eliseu, começa, na verdade, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 19. O Senhor fala com Elias, que vai ao encontro do, então, Eliseu, um homem que trabalha com agropecuária. Ele tem lá alguns bois, ele tem arado, ele tem uma carroça. E num estilo profético e cheio de hebraísmo, ele vem, o profeta Elias, com uma capa e passa a sua capa sobre Eliseu. O que significava basicamente o seguinte: você passou no vestibular e foi aceito na escola de profetas. Mas mais do que um convite, era uma convocação. E ali nós já vemos de cara 3 grandes lições na vida de Eliseu. A primeira, ele pede a Elias que permita que ele retorne para beijar o seu pai e a sua mãe. Uma expressão de honra. Ele não pode simplesmente partir sem retornar e beijar respeitosamente o seu velho. Honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Meus queridos, uma das missões mais importantes que nós temos é honrar os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Você deve lembrar dessa história. É a história de uma família que tem um senhor já em casa. Ele está muito idoso, ele perdeu a capacidade motora. E todas as vezes que ele se senta à mesa para comer, ele tem dificuldade. Ele erra a boca quando vai usar a colher. E a esposa, nora, vai se revoltando e começa a dizer para o marido que o comportamento do pai dele, idoso, está roubando a felicidade daquela casa. Então a mulher decide que aquele homem deve comer num canto da casa, usando uma bacia. E assim foi por vários dias, até que um dia, o filho do casal, um menino de 4 anos, está brincando efusivamente com uma bacia. E a mamãe pergunta: o que você está fazendo com a bacia? Ele disse: eu estou treinando para entregar para você e para o papai quando vocês estiverem velhos. Nós vivemos uma época em que as pessoas não honram os seus pais. Um dia um irmão muito querido me procurou e ele vivia um tempo difícil. A mãe dele estava acamada, doente, com um câncer terrível que estava devorando ela por dentro. E ele amava servir no ambiente da igreja, mas não tinha mais tempo, não tinha mais agenda, porque ele estava cuidando da sua mãe doente. E ele me procurou muito abatido, dizendo: olha, eu queria estar lá, abrindo culto, pregando, fazendo as atividades que acontecem no templo, mas o meu tempo está cerceado, porque eu estou cuidando da minha mãe doente. O que você tem a me dizer? Eu disse: a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, que existem obras que o Senhor preparou para que executássemos antes da fundação do mundo. E a boa obra que Deus confiou a você nesse momento é que você honre a tua mãe. E foi o que ele fez por anos. E que grande alegria ele teve no dia em que ele sepultou a mãe, e as suas lágrimas não eram de remorso. Porque as lágrimas mais amargas no dia de um sepultamento não é de saudade, é de remorso. Elias convoca Eliseu, Eliseu volta para beijar os seus pais. Mas ele evidentemente não é apenas um homem que honrou os pais. Nós vemos na sequência do texto ali do primeiro livro dos Reis, que ele pega os seus bois, imagine a cena, ele mata os bois, ele pega o arado, a charrete, todos os equipamentos que ele tinha, e faz uma fogueira, e faz um churrasco. Faz um churrasco com tudo aquilo que antes era o ganha-pão dele. E chama a comunidade. Leia lá em 1 Reis, capítulo 19, você vai ver isso. Ele chama aquela comunidade toda para participar de um churrasco. Ele honrou seus pais e ele honrou a sua comunidade. Ele ofereceu algo àquelas pessoas. Porque ser um homem de honra não é primeiro receber, é primeiro doar.
é oferecer àqueles que estão à nossa volta. E terceiro, o texto nos diz que então ele ingressa na sua jornada de serviço ministerial e literalmente ele passa a ser chamado de servo de Elias. Talvez cozinhava, talvez lavasse a roupa, talvez preparasse a agenda dele. É isso que ele faz. Mas esse homem vai, através da sua vida, dando exemplo após exemplo, após exemplo, de que ele é um homem honrado. Ele é um homem de dignidade e de honra. Não porque ele está buscando receber algo, mas porque ele deseja oferecer algo. E então chegamos na história que acabamos de ler. Nesse capítulo, nós vemos que nessa transição de ministério em que Elias caminha para a conclusão da sua obra pública, porque ele seria assunto aos céus, por três vezes, ele é testado. Porque Elias diz a Eliseu, fica aqui. Versículo 2, fica aqui porque o Senhor, nós estamos de volta lá no livro de 2 Reis agora. Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Capítulo 2. Versículo 4. Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Versículo 6. Fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Nós não temos absoluta certeza por que o profeta Elias continuamente dizia ao Eliseu para não continuar na jornada. Fica aqui. Porque eu vou para... Não, fica aqui. Fica aqui. E o coro, inclusive, dos aprendizes de profetas, diz a mesma coisa. Fala, você está sabendo? Você já sabe? E eles, não precisa falar mais nada, pode ficar quieto. Eu já sei. 3 vezes. Bom, a maioria dos estudiosos conclui que o que está acontecendo ali naquele momento é que Elias está mais uma vez agora testando o caráter e a honradez de Eliseu. Você sabia que continuamente o seu caráter, o meu caráter, vai ser colocado em teste? Que nós vamos ser testados e que ali teremos a oportunidade de novamente decidirmos o que vamos fazer. O que vamos oferecer naquele momento em que somos testados? Nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas. Mas em cada uma delas, a resposta de Eliseu foi a mesma. Ele dizia, assim como vive o Senhor, e assim como vive a tua alma, eu não te deixarei. Era como se em cada pergunta, o Elias estivesse dizendo, até aqui já não está bom, na sua doação pessoal, no que você já doou, no que você já fez. Será que já não está bom até aqui, de todo o ato de generosidade? Olha, você já demonstrou que é uma pessoa de honra, afinal de contas você beijou teu pai, você fez um churrasco para a comunidade, você me serviu ao longo dos anos, agora chega, não é? Pode parar por aqui. Mas a resposta dele nos mostra que ele é um homem com tamanha honra na sua vida, que ele diz, não, eu tenho mais para dar. E se nós estudarmos a vida de Elias naquele momento, ele vivia perseguições. Acompanhar Elias implicava em se expor também, em colocar-se numa situação de risco e de perigo. Mas ele diz, não, eu vou contigo, assim como vive o Senhor, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Sabe como se dá o teste da nossa honradez, do nosso caráter e da honra na nossa vida? É quando nós temos que andar uma milha a mais, não por causa de um adversário, do inimigo, como disse Jesus, se o teu inimigo pedir, vai uma milha a mais. É andar uma milha a mais com a esposa, com o filho, com um vizinho difícil, com um colega de trabalho, com um colega de ministério. É dizer, puxa, eu já doei tanto nessa situação, eu já fiz tanto por essa pessoa, e de repente ser desafiado a ir um pouco mais. Sabe que no Novo Testamento nós temos um paralelo disso, né? Dessa realidade de Jesus e de Elias
e daquilo que se espera de um discípulo, do que o discípulo deve oferecer. Veja você, Eliseu está diante do seu mentor, do seu mestre, que está sendo arrebatado aos céus. E ele sabe que a única maneira para ele poder cumprir a sua missão agora é se ele receber a porção dobrada de espírito. Aliás, não há nada aqui de megalomaníaco, do tipo, então você era bom, eu quero ser 2 vezes melhor que você. A ideia não é essa, me parece que é o contrário, que a ideia é que ele tem tamanha humildade, que ele pensa assim, Elias, você é tão maior que eu, você é tão mais excelente que eu, que para eu fazer o que você faz, só se eu receber a porção dobrada do teu espírito. Agora veja o nosso caso. No Novo Testamento, Jesus, o nosso Salvador, também foi assunto aos céus. E ao subir aos céus, Jesus nos deu uma promessa maravilhosa. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos daria outro Consolador, outro igual a Ele, outro enviado pelo seu Pai, o Espírito Santo Consolador. Aliás, a palavra consolador no latim é traduzida de maneira diferente, é traduzida como o Espírito Fortis, o Espírito que fortalece. E por que isso é tão importante, meus queridos? Porque eu e você somos feitos de material frágil, nós somos vasos de barro. E muitas vezes, quando a nossa honra é testada, se nos fiarmos, se confiarmos apenas na nossa força, a gente cai. Se confiarmos apenas na nossa própria capacidade, nós não damos conta. Mas quando nós nos fiamos no poder do Espírito de Deus que em nós habita, nós podemos demonstrar a honra do caráter de Cristo em nossas vidas. Não é fácil, primeiro, sermos homens no século 21. Há um esforço imenso para desconstruir qualquer significado de masculinidade, do que significa ser homem. E as pessoas vão a extremos. Alguns acham que ser homem é ser agressivo, é ser violento, é cuspir no chão, é arrotar na mesa. E outros vão para uma delicadeza absurda, em que já não tem mais voz. Então, uma confusão imensa. Mas lá na nossa casa, nossa esposa precisa de homens com hombridade, com caráter, com honra. Os nossos filhos precisam de nós, de gente que se coloque na frente do campo de batalha para lutar por aqueles que amam. E para dizer, eu estou disposto à maior doação. A doar, 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 doar. Um dia eu estava tão cansado já, porque parece que não tem fim. Um amigo me contou o seguinte, que uma mulher teve uma oportunidade imaginária, né? Ela chega num primeiro andar e a pessoa diz assim, olha, aqui você pode escolher um homem para a sua vida, um marido, o que você quiser. Ela disse, o que é que tem no primeiro andar? Ela falou, homens bonitos. Ela falou, oxe, homem bonito? Mas tem outro andar? Ela falou, tem outro andar. Quero ver o que tem no segundo andar. Segundo andar, homens bonitos e ricos. Ela falou, oxa, homem bonito e rico? Falou, vai ficar com esse? Não, quero ver o que tem no terceiro andar. Foi para o terceiro andar. Homem bonito, rico e carinhoso. Ela falou, bonito, rico, carinhoso. Falei, mas tem mais no outro andar? Tem mais, vamos lá. Foi no outro andar. Homem bonito, rico, carinhoso, que gosta de criança. Ela falou, mas tem mais andar? Ele falou, tem mais um. Depois eu vou lá. E quando chegou no último andar, tinha uma placa dizendo, esse experimento foi criado para provar que é impossível agradar as mulheres. Porque parece que não tem fim. Um amigo me disse certa vez que ele se sentia como se a esposa fosse uma esponja, absorvendo continuamente. E olha, francamente, eu já passei por isso. Em alguns momentos eu tinha essa sensação. Mas eu entendi. Eu fui chamado para servir num casamento, não em primeiro lugar para eu receber, mas para eu oferecer.
Para eu dar. Note que quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses, ele fala sobre a mulher honrar o seu marido, antes disso, ele fala da responsabilidade do marido amar sacrificialmente. Dar, doar, doar. É claro que eu e você fazemos isso imperfeitamente. Mas é ainda mais interessante lembrar que na carta de Paulo aos Efésios, essa recomendação se dá no contexto da plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito não temos nada a oferecer. No contexto da carta aos Colossenses, a plenitude se dá por meio da Escritura. É o Espírito, aliado com a Escritura, que transforma as nossas vidas e nós conseguimos oferecer mais do que pensávamos que podíamos dar. Homem de caráter, homem de honra, não é aquele que primeiro recebe, é aquele que doa, é aquele que dá. A minha pergunta para você é: quem são as pessoas que estão à sua volta, que você precisa honrar, que você precisa mostrar que quer oferecer mais a eles? Quem são as pessoas que estão à sua volta que você fala, olha, não tenho mais energia nem força para oferecer nada aqui, então você precisa do poder do Espírito para fazer isso? Quem são essas pessoas? Talvez, seja inclusive os seus pais. Talvez seja alguém próximo da sua família. Talvez seja alguém importante na sua vida que você deixou esquecido agora. A honra é testada, a de Eliseu foi testada. Bom, a primeira comparação que eu fiz no Novo Testamento, nós chamamos de descritiva. Então, Elias foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus, Eliseu recebeu poder espiritual e nós recebemos poder espiritual. Mas a segunda analogia que nós podemos fazer, ou análise análoga com o Antigo Testamento com essa história, se encontra na carta de Paulo aos Romanos. E eu peço a gentileza de abrir Romanos, capítulo 12, versículo 10. Essa água aqui é para mim? Obrigado. Romanos 12, 10. A experiência de Jesus e os seus discípulos é descritiva quando comparada com Elias e Eliseu. Agora o texto de Paulo é prescritivo. É importante termos essa clareza quando vamos para a Escritura Sagrada. Quando você entra, por exemplo, numa farmácia, você pode descrever todos os remédios. Olha, tem todos esses. Mas aquele que você vai tomar é o remédio que você recebeu uma prescrição para você. Então nós vimos até agora uma descrição baseada em Jesus do que acontece. Agora aqui nós temos, para ter certeza, se esse medicamento é para nós precisamos ver se tem uma prescrição. E aqui está. Romanos 12, 10, se você encontrou, por favor, diga amém. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, o combustível, a força motriz, é o amor. É o amor que coloca em movimento. O objetivo é a honra. Mas note, não é receber honra, mas oferecer honra, estender honra, honrar o outro. E é isso que vai produzir os milagres que somente o Evangelho de Jesus pode produzir. Quanto mais você honrar a tua esposa, a tua família, a tua igreja, as pessoas que estão à sua volta, mais transformações profundas você verá acontecer. No meu primeiro ano de casamento, o pastor Carlos estava me perguntando, aquele dia que você pregou, né? Aqui no conselho de pastor, quanto tempo faz? Você era solteiro ainda? Eu falei, rapaz, eu não lembro, mas acho que faz mais de 20 anos. Ele falou, isso com certeza. Então, eu me lembro que no primeiro ano de casamento, nessas diferenças e desafios que eu tinha com a minha esposa, nós tivemos uma briga homérica, daquelas que eu falei, estou indo embora, porque
porque assim não dá. Ela falou, não, então é melhor mesmo, que você não vai mudar isso aí, pode arrumar um advogado. O que ela queria era simples, sabe o que ela queria? Um dia de folga. Eu não queria dar um dia de folga. Então ela disse, então, ou você consegue um dia de folga, ou consegue um advogado. Eu falei, deixa comigo. Saí de casa, liguei para um amigo, falei, você conhece um advogado? Ele falou, o que acontece, Leandro? E eu contei a história para ele. Ele disse, Leandro, o que é isso? Você volta lá para tua casa, pede perdão para tua mulher. Eu falei, mas peraí, como assim? Igual um cãozinho com a cauda no meio da perna? Ele falou, exatamente assim. Você quer fazer o quê? Quer destruir a vida da tua mulher, tua vida, ministério? Volta lá, rapaz. E tenho voltado. Mês após mês, semana após semana. Mas descobri o segredo. Quanto mais eu ofereço honra à mulher que eu prometi amar, porque o combustível é o amor, mais transformações produzem no meu lar. E a minha esposa a mesma coisa. Ela passa a oferecer honra, mesmo quando eu não mereço essa honra. E transformações profundas acontecem na minha vida. Homem de honra. Quantos temos aqui nessa noite? Homens de honra. Homens de honra. Não são aqueles que primeiro recebem, mas são aqueles que têm a disposição de doar, de dar, de andar mais uma milha. Sabe por que na história nunca ninguém é de fato honrado por receber títulos e posições, mas pelas ações sacrificiais que realiza. Claro que nós perguntamos, mas como é que isso vai ser, Leandro? Você só dá, então há um equilíbrio, o equilíbrio é o amor. Veja que o amor ele tem facetas diferentes. Quando Paulo trata do assunto, em Romanos capítulo 15, versículo 7, ele fala sobre a responsabilidade de cada crente de acolher uns aos outros. E nesse sentido o amor recebe de volta. Nesse sentido o amor é gentil. Nesse sentido o amor é flexível. Acolhe o outro. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 15, mesmo capítulo, versículo 14, Paulo termina dizendo que a bondade que é resultado desse amor fraterno, ela admoesta o outro. Então, se por um lado o amor se fragiliza e é flexível, do outro lado, em alguns momentos, o amor é firme, é forte, é duro, porque deseja profundamente o bem do outro. E a honra acontece assim. O grande desafio que nós temos é o ajuste do pêndulo. Tem gente que é só duro, que só quer ser admoestador, exortador, mas o pêndulo nunca vai para o outro lado do acolher, da gentileza, da afeição, do carinho. E meus queridos, homens de honra que se doam o tempo todo, devem pensar assim, a minha doação firme é fruto do amor, e a minha doação gentil também é fruto do amor. E eu devo analisar onde está o pêndulo nesse momento da minha vida. Maravilhosamente, lá no texto que meditamos introdutoriamente, no livro dos Reis, o pedido de Eliseu foi maravilhosamente atendido. Ele fez um pedido muito comum no contexto do Antigo Testamento, que é o que dava direito à primogenitura. O filho mais velho, ou o filho disposto a assumir as principais responsabilidades de uma casa, recebia porção dobrada. Então, assim, ele não recebia o dobro só para ter mais bens do que o outro irmão. Ele recebia o dobro para ser o gestor das necessidades da família. Receber porção dobrada era receber também mais responsabilidades em relação à família. Quando Eliseu pediu porção dobrada, está implícito também aqui esse princípio de primogenitura. Eu estou disposto a assumir a responsabilidade desse ministério. E ele recebeu porção dobrada. A graça de Deus veio sobre ele. E qual é a implicação disso? Que se ele já vivia uma vida de doação, e ele recebesse mais, o que ele deveria fazer? Vai doar mais. É essa a ideia de Deus. Deus sempre vai nos confiar mais para que doemos
Mais, porque honra, quando estudamos a etimologia de honra, nós descobrimos que é da mesma raiz de honorário. Quando você contrata um advogado, você tem que pagar a ele um honorário, um dentista, um médico, não é assim? Tem um custo. Honrar custa. E esse é o problema que eu tenho visto, queridos. Nós queremos aplicar em nossas vidas a ideia de honra, mas não queremos que a honra nos custe nada. E tal coisa não existe. Honrar alguém custa. Para honrar a sua família, vai custar o seu tempo. Para honrar o ministério na igreja, vai custar do seu tempo, do seu talento. Para honrar alguém, vai custar dos nossos tesouros. Minha esposa viajou recentemente e eu falei para ela, fique tranquila. Eu vou ficar de olho nos seus pais, para ver se eles não vão fazer nada de errado. Meu sogro está com 94 anos, viu? Ele tem o dom de Matusalém. Eu assumi o ministério em 2013 lá. Ele era o presidente da ABECAR até 2013 e eu assumi. O que os meus amigos me perguntam é, Leandro, quando você aposentar, reverendo Willis assume novamente? Porque ele tem um vigor incrível. Mas eu sabia que ficar ali eu queria honrá-los. Então um dia eu liguei e falei, olha, na quarta nós vamos comer uma feijoada. É por minha conta. É, para a sogra, isso mesmo. Paguei a feijoada da sogra. Precisa ou não precisa do poder do Espírito Santo para fazer isso? Depois, comprei um queijinho mineiro gostoso. Entreguei para ele. Olha, honrei aqueles irmãos queridos, os pais da minha esposa. Quando ela voltou, que alegria saber que eu pude honrá-los a cada momento. Mas honrar alguém, meus queridos, custa. Se não está te custando do seu tempo, ou você não quer dar o seu tempo para honrar, quem quer que seja, aí o Espírito de Deus te ilumine. Se não te custa do seu tempo, não custa do seu dinheiro, não custa dos seus talentos, você ainda não está honrando. Se você quer honrar, tem que custar. Vamos dizer juntos isso? Se você quer honrar, tem que custar. Se você quer honrar, tem que custar. E que Deus nos dê essa oportunidade. Estou chegando ao final aqui da minha consideração com vocês, meus queridos. Eu vou fechar com essa história desse jovem chamado Danny. É uma história real. Esse jovem, ele era aluno numa faculdade americana e nessa faculdade ele tinha uma bolsa de estudo porque ele treinava futebol americano. Um rapagão enorme, um touro. E um dia ele estava voltando do treino lá da faculdade, do futebol, e quando chegou na casa, ele morava num subúrbio, num pequeno apartamento, enquanto ele estava subindo as escadas pichadas, ele ouviu os gritos da mãe dele. Ele estava exausto, ele estava ferido, da ponta do dedão do pé até o último fio de cabelo, porque aquilo é de um impacto enorme. E ele ouviu o grito da mãe dentro do apartamento. Naquela hora, um nó no estômago dele, ele já sabia o que era. O pai. O pai dele, que era alcoólatra, agressivo, violento, já tinha feito isso outras vezes, de agredir a mãe. Então, naquele momento, tomado de adrenalina e de raiva, ele praticamente arromba a porta do apartamento, agarra o pai, soca o pai, joga o pai no chão, e forte, igual um touro, aquele moço apanha o pai e joga pela janela do segundo andar. Por um milagre, o pai não morreu. Mas eles romperam ali. Aquele dia em diante ele não fala mais com o pai, ele foi embora de casa. Mas curiosamente, aquela experiência o deformou de tal maneira que o que ele tinha prometido que não faria, ele passou a fazer. Ele se tornou alcoólatra. Ele se tornou agressivo. Ele se tornou violento.
divorciou-se 2 vezes. E quando a vida dele já não tinha mais sentido, um amigo da época do ensino médio convidou ele para um culto, um encontro como esse. E ele foi, conheceu a Jesus como seu Salvador. E Jesus está sempre no maravilhoso negócio de reciclar as pessoas, não é? De transformar as pessoas. A vida dele foi transformada. E um tempo depois ele conheceu uma jovem senhora, viúva, casou com ele, crente, que o ajudou na sua caminhada, e outros amigos crentes ajudando na caminhada. E um dia ele entendeu que ele precisava oferecer um presente a alguém, um presente chamado honra. Ele precisava honrar o seu pai. Mas como fazer isso depois de tanto tempo? Então orientaram, conseguiram o número do telefone do pai que morava em outro estado. Ele ligou para o pai e disse: pai, bastou essa palavra, telefone na cara. Passa um mês, ele liga de novo. Pai, eu quero dizer que eu te amo, telefone na cara. E ele foi insistindo, insistindo, até que finalmente um dia ele conseguiu falar com o pai. Ele conseguiu contar para o pai como Jesus tinha transformado a sua vida. E como ele não carregava mais mágoa alguma no seu coração. E como ele desejava, independente dos erros do pai, encontrar um caminho para honrar o seu pai. O pai ouviu a conversa, mas desligou. Não marcaram nenhum dia. Alguns meses depois, a mãe liga para ele. E diz: olha, seu pai está desenganado. Ele não tem muito tempo de vida. Ele falou: eu vou para aí, vou encontrar ele. E enquanto ele já estava se deslocando para ir para o aeroporto, a mãe liga de novo e diz assim: não venha, seu pai sumiu. Ninguém sabe onde ele está. E por alguns dias ficou essa tensão: onde está o homem, onde está o homem? Finalmente ele recebe um contato. O pai procurou uma clínica de reabilitação. Porque ele queria receber o filho. Ele queria ouvir do evangelho por meio do seu filho. Mas ele queria estar sóbrio para ouvir a mensagem que o filho tinha a compartilhar. E finalmente, alguns meses, poucos meses depois, eles se reencontraram para uma reconciliação. E o filho ofereceu o que queria: honra ao seu pai. O pai eventualmente faleceu. Mas o que eu ouvi do Danny nessa entrevista foi o seguinte: eu aguardo ansiosamente o dia em que eu vou reencontrar meu pai do outro lado da eternidade. Nós vamos continuar a nossa conversa onde nós paramos. Danny aprendeu o seguinte: o presente da honra é um presente que traz vida. A nossa sociedade está precisando de homens de honra. E você, e eu, pela graça de Cristo, somos esses homens. Vamos fazer uma breve oração e em seguida eu devolvo a palavra.